bem-vindo a esse canal. Eu sou Andresa Tataciori, sou psicanalista e hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal aqui para mim e para uma garota que vocês já vão conhecer. Eu vou contar para vocês de como começou a minha saga pela cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago. E não tinha por onde não começar se não fosse pela principal causadora disso tudo. Então, hoje aqui com vocês, além de mim, claro, a minha filha, Ana Beatriz, que é o propósito de tudo isso. Olá, eu sou a Ana Beatriz, a filha, quem deu início a isso tudo e quem virou a chavinha na cabeça da minha mãe com essa história, com essa trajetória e até o momento de hoje. Então vamos lá? Vamos. A gente aqui vai conversar e vai contar pra eles a nossa história. Sim. A gente tem script? Não. A gente ensaiou? Não. A gente só vai contar porque é uma história linda. Você sabe que eu vou me emocionar, Sim. mas você prometeu me segurar. Sim. Então a gente vai contar a nossa história para que todo mundo saiba como que eu ainda me mantenho magra depois de tanto tempo. Combinado? Combinado. Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Então tá bom. Eu sou bariátrica há 20 anos, ela tem 20 anos, vocês já vão saber o porquê disso. Eu eliminei 50 quilos e eu nunca tive reganho. E esse nunca tive reganho é o que nos trouxe aqui, é uma peça fundamental de todo um trabalho que eu faço hoje com pacientes bariátricos ou não. E, enfim, a gente vai contar como tudo começou. Eu sempre fui gordinha, lembra, Bi? Lembro. Que a vovó sempre A fala. avó sempre fala que tinha um armário escondido na casa e era o armário de segredo que eles sempre tinham. Então era, eu vou comer um chocolate. Não era era uma caixa de chocolate que eles destruíam quando ela não estava em casa, quando ela não sabia. E aí, obviamente, a minha avó sabia porque ela via o corpo deles. E aí ela tentava esconder, mas às vezes não dava muito certo. Nunca dava. Nunca deu muito certo. Nunca dava. Eu sempre fui gordinha. A minha mãe conta que eu tive anemia com 1 ano de idade. E depois de 1 ano de idade, eu fazia dentre várias coisas isso que a Bia acabou de contar. Então, a gente não comia um chocolate, a gente não comia um pacotinho de bolacha, a gente comia vários, eu tô dizendo a gente, eu e o meu irmão, mas muito mais eu do que o próprio tio, né? Então, imagina, uma vida cheia de guloseimas, não existia regra alimentar, a gente podia comer o que a gente queria. Lembra da história do carrinho que a gente ia ao supermercado? O vovô... Cada um tinha o seu carrinho, a minha avó era a que comprava a comida para casa, então o arroz, o feijão, a carne, a mistura, e meu avô, meu tio e minha mãe eram que compravam as famosas guloseimas, as coisas para comer de tarde, os lanchinhos para levar para a escola. A gente tinha um carrinho livre pra gente, enquanto nós éramos crianças. Então, sempre foi tudo muito solto, a alimentação não muito regrada, aliás, nada regrada, né? 2 crianças, depois 2 adolescentes, obviamente depois 2 adultos, que não tinham regras. Então, a gente entrava no supermercado e a gente comprava o que a gente queria o tempo todo. Feito isso, eu sempre fui uma pessoa acima do peso, que eu me lembro sempre, eu tive 10 quilos acima do peso. O que aconteceu com tudo isso? Naquela época, tudo bem, eu não me incomodava, né? A gente vem de família italiana, acostumado, né? Uma fartura, nada era por grama. Me lembro que não eram gramas que se comprava, por exemplo, de mortadela, de mussarela. Eram as peças. Eram uns quilos, as peças. Então, assim, a fartura era muita e eu não achava que eu devesse comer menos do que aquilo. E eu comia. Então, a minha infância, a minha adolescência sempre foi desse jeito. Sim. Então, eu me acostumei. E o corpo grande
nunca foi um corpo feio pra mim. Nunca foi. Eu nunca me escondi. Eu ia pra praia de biquíni. Sim. Porque pra mim tava tudo bem. Eu não me achava feia. Muito pelo contrário. Eu me achava ok. Porém, um belo dia, o que que aconteceu? A minha mãe se casou, minha mãe quis construir a vida dela, seguir caminho, e aí ela engravidou. E aí, quando ela engravidou, e aí, como que vai ser? No começo, uma maravilha, tudo certo, 3 meses, tudo bem. tudo bem, Lembra estou quantos quilos eu grávida, engordei? feliz. Aí, eu não, não consigo me lembrar muito, mas eu sei que não foi muito. Foram 10 quilos que eu engordei em Isso. 3 meses de gravidez. É. Feito isso, 3 meses de gravidez, 10 quilos a mais, eu adquiri pré-eclâmpsia. Sim. Então, do 3º mês ao 9º mês de gestação, eu ouvi muito do meu médico que ia ser óbito de mãe, óbito de filha Ou de ambos. ou óbito de ambos. E para uma mãe é muito difícil você ouvir isso, porque óbvio que eu não queria morrer, óbvio que eu não queria que ela morresse, quem dirá nós duas, né? Então era muito complicado. Eu não podia emagrecer, mas eu também não podia engordar. E como que eu não engordava, sendo que eu só tinha 3 meses de gestação e ela nem tinha se desenvolvido dentro de mim ainda. Então foi uma gestação muito difícil, muito ruim do lado da minha saúde, porque eu rapidamente comecei a tomar medicação. Essa medicação não fazia com que minha pressão arterial baixasse. Eu me lembro muito bem que ela ficava entre 17 e 10, né? E isso é muito alto. E eu podia ter a pré-eclâmpsia na gestação, tive a pré-eclâmpsia na gestação, e poderia ter a eclâmpsia na hora do parto, por isso que o médico falava óbitos, né? Meu, dela e de nós duas. Porém, eu tenho um canal muito bom com o cara lá de cima, e quando ela nasceu, estávamos o meu obstetra e eu. E eu me lembro muito bem disso, porque eu não fui nem anestesiada pelo próprio anestesista, porque a anestesia não pegava. Devido ao meu tamanho, eu engravidei com 98 quilos, eu engordei 13, façam aí as contas, que eu sou de humanas, não vou fazer. Mas a anestesia não pegava. E aí o meu obstetra entrou na sala de parto e me disse a seguinte frase: agora é de acordo com o seu merecimento, né? E, de novo, para uma mãe obesa que não conseguiu controlar a sua pressão arterial, que não conseguiu controlar o seu peso, minimamente ok, mas não muito como deveria, era muito difícil. Eu saber que ali eu poderia perdê-la e me perder também. E aí me anestesiou e eu me lembro vagamente do parto. Eu me lembro que ele falou em determinado momento que a pressão tinha baixado e que era para eu esperar só um pouquinho, como se fosse eu que controlasse, para ela nascer. E aí eu consegui, né? E você nasceu muito bem. Eu me lembro de você nos meus braços, porque rapidamente eles te colocaram em mim. Rapidamente eu cantei a nossa música, que eu cantava a gestação inteira. Você parou de chorar e você foi para UTI, né? Eu disse que eu ia me emocionar. Mas foi só nesse momento que a minha pressão baixou. E logo que ela saiu para ir para UTI, a minha pressão voltou para os mesmos 17/10. Então eu falo que ela é um presente de fato do cara lá de cima para mim. E eu só fui vê-la horas depois, muitas horas depois, porque ela foi se recuperar na UTI. Nasceu muito inchada, Com icterícia, fiquei longe, fiquei naquele banho de luz, fiquei com todos os cuidados que uma gestação de risco e uma gestação que
demandou muito cuidado e muito zelo dela a partir desses 3 meses que ela sabia que ela não poderia engordar, mesmo eu tendo que me desenvolver e, obviamente, crescendo e ganhando peso, foi muito difícil. Então, a gente correu um risco enorme. Quando eu nasci, é óbvio que eu tive algumas complicações, que foi a icterícia. Ficou um tempo depois também, né, para recuperar peso, porque apesar de tudo, né, a pré-eclâmpsia, não vou entrar aqui nesse mérito, que eu não sei falar sobre isso, mas algo que fez com que ela e eu sofrêssemos na gestação. Feito isso, nos recuperamos, fomos para nossa casa, ela seguiu como uma criança normal, porém, eu tinha um débito comigo, porque no peso que eu estava, do jeito que eu estava, eu precisava pedir alguma coisa para o cara lá em cima, mas eu também precisava fazer alguma coisa aqui. Então eu decidi, naquele momento, que eu pedi para ele, para que se tudo ocorresse bem com a gente, eu nunca mais seria obesa. E eu nunca mais fui obesa. A Bia se recuperou bem, como eu falei, e aos 7 meses, parece conta de mentiroso, mas aos 7 meses aos 7 meses da Bia, eu já tinha procurado 7 médicos para me operar do estômago, e o 7º aceitou, porque eu tinha um peso, eu voltei rapidamente para os 98 quilos que eu tinha no início da sua gestação, e aí eu tava num limite de opera, não opera, se emagrece, continua, e eu não quis, eu quis operar. E naquele momento eu também prometi mais uma vez que eu nunca mais ia ser obesa e que eu faria tudo que fosse necessário para que eu me mantesse magra. Eu fui contra uma família inteira, na época o pai da Bia também não queria, imaginem, né? Meu marido, à época, pai da minha filha de 7 meses, eu não poderia pegar a Bia no colo por conta da cirurgia. E foi muito difícil para mim também, porque todo mundo contra a Bia com 7 meses e a minha vontade de fazer naquele momento algo que eu pudesse ter a chance de vê-la crescer. E eu fui para cirurgia bariátrica, que há 20 anos atrás não era o que é hoje. E operei. Era um cotoquinho de gente que quando eu voltei não podia nem pegar no colo. Mas eu fiz por mim e fiz por você. E prometi que se tudo ficasse bem, você também nunca seria obesa. E aí a gente entrou num outro momento de vida onde eu precisei cuidar muito da minha alimentação e precisei cuidar muito da alimentação da Bia. Então, E quando você fala que teve que cuidar muito da minha alimentação, é óbvio, eu lembro de algumas coisas, eu lembro principalmente quando eu cheguei num período que eu tive que emagrecer, porque eu estava ficando acima do peso como uma criança, e aí eu lembro que você tirou tudo de mim, os meus doces, que não eram muitos, mas eu gostava, óbvio, eu era uma criança. E aí, assim, é uma pergunta que eu não lembro, que, como que você controlava uma criança que ia pra festas de escola, ia pra festas de amiguinhos, ia pra festa da nossa família, e assim, tinha os brigadeiros, tinha os bolinhos, a tia que dava, o que que você fazia nesse momento que você não podia me segurar, porque você estava operada, e aí você precisava me controlar a minha alimentação, controlar a sua, e isso é uma coisa que é importante, né? você nunca teve pediatra, você sempre teve endócrino pediatra, né? Então, eu sempre fiz as duas coisas muito juntas. Então, eu tinha nutricionista, eu tinha todo o aparato da minha bariátrica, então tive a famosa equipe multidisciplinar, com acompanhamento terapêutico, com acompanhamento nutricional. Eu tinha isso para mim por conta da cirurgia, e eu tinha isso para você por conta da endocrinopediatria. Então, como é até hoje, a sua base alimentar era tudo aquilo que você conhece que a gente tinha em casa. Então, fruta, verdura, legumes, fibra, tudo aquilo que a gente tinha, né?
tomando, claro, eu amamentei por uns 5 meses, se eu não me engano, uns 5, 6 meses eu te amamentei, e era exclusividade. Depois disso você entrou com fórmula, mas isso também era muito controlado. Então, se a médica falasse 100 ml, eram 100 ml, não eram 110 ml. Então, no início, eu era... eu detesto essa palavra, mas é isso. Eu era louca com a sua alimentação. Eu me controlava e controlava você. Então, assim, ninguém te dava nada. Eu me lembro de uma situação que a gente não precisa expor tudo aqui, né? Que eu voei numa pessoa porque era no batizado dela, mas você sabe essa história. Era no batizado da Bia e a Bia estava no colo de outras pessoas que não eu, e essa pessoa totalmente sem noção de pegar o dedo, passar no bolo e dar na boca da Bia. Antes dela chegar à boca da Bia, eu voei e tirei. Só faltei arrancar os dedos da mão dela, porque não me lembro do que era a cobertura do bolo, mas minimamente Um doce, um açúcar doce, que eu não tinha o açúcar. contato ali. Você não tinha e não teve tão cedo. E então eu era essa louca. Eu tinha um aparato médico muito grande para me ajudar. Então, eu era aquela mãe que te alimentava antes de você ir para a festa. Então, você não ia para a festa com fome. E como você não conhecia, por exemplo, o brigadeiro, o refrigerante, não era algo que você tinha acesso na nossa casa. Então, você tive sorte também. Você gostava muito de brincar. Então, você brincava, você não tinha fome e na hora de comer você comia. Como não era algo que era conhecido seu, você comia 1, 2 brigadeiros e você, ok. O refrigerante era algo que você também não ligava. Então, em festinhas, não tinha esse problema. Nas reuniões familiares, como todo mundo já sabia como eu agia com você, ninguém te enfiava comida. E eu te alimentava antes de você ir. Eu faço isso comigo até hoje, de me alimentar antes de ir para qualquer lugar, para não comer aquela oferta que tem, porque as pessoas não fazem assim, né? Por exemplo, na nossa família, a comemoração é o quê? Pizza. Então, a gente não come 2, 3 pedaços de pizza, né? Mas você começou a falar, você quer falar de quando eu tirei os doces de você? Você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. 7 anos. E eu precisava emagrecer 10 quilos. 10 quilos. A gente sempre teve uma alimentação controlada. Então, quando eu tinha vontade de comer doce, eu lembro dessa cena muito forte na minha cabeça. A gente tinha um prato raso, porém grande, e a gente colocava pedaços de maçã e de banana nele. E a gente comprava numa loja que tinha no nosso bairro, que era umas bisnagas, como se fosse bisnaga de rechear pizza de chocolate. E a gente colocava em cima dessa banana e dessa maçã, e a gente esquentava no micro-ondas e comia. Esse pra mim era o auge do doce, e era uma delícia, eu amava aquilo. Só que aí eu fui crescendo, eu fui sempre controlada, e teve um momento que a minha mãe pensou, tipo, ela consegue comer sozinha, ela consegue seguir sozinha. Sim. Só que aí eu fui descontrolando, eu tinha 7 anos. Sim. Então, meu café da manhã eram bisnaguinhas com Nutella. E chegou um momento que eram 4 bisnaguinhas com Nutella só no café da manhã, antes de eu ir pra escola. Exato. E aí, quando eu chegava na escola, era mais 2 bisnaguinhas com geleia de morango. Era o todinho. Então, foi descontrolando e teve um momento que a gente falou, não, ela precisa emagrecer, ela precisa controlar. E aí eu fui pra nutricionista, e aí ela falou assim, olha, não tá legal. Uhum. E aí a nutricionista fez assim, mas ela gosta de comer o quê? E você disse, ela gosta de comer chocolate. Aí a nutricionista pegou e disse uma frase que isso te toca até hoje, que é aquela, mas ela não compra comida, é você, e ela come porque tem. Então, a partir dali, minha mãe fez assim, Então a gente chegou em casa e minha mãe, a gente tinha em potes de doce, ela pegou uma sacola enorme e fez assim, hoje não tem mais nada, e jogou tudo. Pra mim, ela tava jogando aquilo no lixo e eu lembro de eu chorar e falar assim, pelo amor de Deus, não tira isso de mim, as minhas Nutellas com as minhas bisnaguinhas. E aí ela falava assim, você não pode. E eu ficava, mas eu preciso. E aí, a partir daquele momento, os lanches que eram 4 bisnaguinhas com Nutella viraram
vitamina de banana, uvinha, cenourinha com requeijão. E aí, óbvio, foi muito difícil pra mim, mas eu tinha 7 anos, então eu consegui voltar à minha alimentação correta muito rápido. E consegui emagrecer esses 10 quilos e cumprir uma promessa que minha mãe tinha feito pra mim e pra nós quando eu nasci. Que se eu fosse obesa, se eu chegasse num ponto que eu não conseguiria voltar sozinha aos 16 anos, eu teria que fazer a cirurgia que ela fez. E aí a gente foi controlando isso, a gente foi sempre vendo e não chegou. Eu emagreci, eu voltei na nutricionista e a gente sempre controlou. Desde o dia que eu emagreci esses 10 quilos, a gente começou a reeducar junto com a nutricionista, que é uma parte muito importante, e falar, tá, só isso não dá. A gente começou a fazer, eu comecei a fazer exercícios, minha mãe sempre fez, desde pequena, mesmo 10 quilos acima do peso, ela sempre fez exercício. Eu lembro que várias fotos que a avó mostrava de você bailarina, de você com maiô, de você dançando. E eu sempre fui, então eu sempre fiz capoeira, natação, eu fiz 14 anos de natação, judô, jazz, eu fiz tudo que podia, mas a alimentação era o que pegava. Então, assim, era além do que deveria, além do necessário, além do desnecessário, porque a gente sempre gostou. Comer para nós é um prazer, não é um ato necessário do ser humano, é um prazer. A nossa família gosta de comer, a gente gosta, então assim, não é só tomar café da manhã, almoçar e jantar. A nossa janta de domingo não existe. O almoço de sábado é aquela fartura, é o que a gente quiser. E sobremesa, nossa família é em 10, 11 pessoas. E a gente gosta de sobremesa, tem 5 diferentes para todo mundo e leva para casa. Então, pra gente comer é um negócio muito bom. É prazeroso, prazer, né? é uma atividade legal, não é só necessária, é uma atividade legal. A gente se programa para isso, né? E voltando só um pouquinho no que você falou, foi muito difícil para mim quando eu ouvi, né, depois de tanto controle que eu acabei de falar, que você estava fora do seu peso por minha causa. Claro que quem comprava alimentação era eu. Sim. E quando eu ouvi isso, foi muito difícil, porque como que eu, ex-obesa, poderia permitir que a minha filha, com toda essa história vindo de um milagre que eu falo, que se eu não acreditava em Deus, eu acreditava, eu sempre acreditei, mas se eu não acreditasse naquele momento, eu tinha passado a acreditar. E eu, a culpada pela sua obesidade. A Bia vem, eu me lembro uma vez que eu perguntei para a doutora Renata, que era endócrino pediatra, a sua endócrino pediatra, eu fiz assim, a Bia tem 50% de chance de ser obesa, né? Ela fez assim, não, a Bia tem 100, porque o seu pai também é. Então, 50 meu, 50 do pai, 100% de obesidade. Então, era muito difícil isso para mim. E quando a gente entrou nisso, eu me lembro muito bem que eu peguei uma sacola grande, né? E fui colocando as coisas que a gente estava acostumada a comer, né? Sim. A famosa Nutella, você gosta de Nutella até hoje? Bisnaguinha, você gosta de bisnaguinha até hoje? E foi muito difícil isso para mim. Então, imagina uma mãe tirando comida de um filho, né? E eu tirava. Então, doía em mim, né? E aí, você já sabe disso, eu comia escondido de você. Eu não comia o que eu queria dentro da nossa casa para que você não visse. Não sei se você lembra, mas você demorou uns 3, 4 meses para baixar esse peso. E foi muito rápido, porque você tem uma base, você já tinha uma base alimentar muito boa. Foi um momento que eu entendo, claro que você não é culpada de nada, você comia porque eu comprava. Eu acho que em determinado momento eu relaxei. Agora ela já tá assim, ela sempre foi magra. Não, você nunca foi magra, mas você sempre foi naquela. Estava dentro do naquela peso. curva lá que você sabe que eu não sei. Quando o pediatra fala. Entre peso e altura. Peso e altura, você sempre foi acima, mas você era acima no peso e na altura. Então tava tudo bem. Seu pai é grande também, eu sou grande, tava tudo bem. Quando você parou de crescer e engordou, que foi nesse momento,
Aí veio o desespero, Sim. né? Feito isso, você voltou para o seu peso, ok. E uma coisa que você falou é muito isso, você sempre soube que quando você fizesse 16 anos, hoje eu nem sei mais, eu não sei se já pode menos, eu nem sei, mas à época você só poderia operar se você tivesse 16 anos. Então aquilo era algo para mim que era crucial. Eu todos os meses era o seu peso, a sua altura. E eu falava para mim e para o mundo, ela não vai ser obesa. E não tem problema. Eu me lembro por vezes, principalmente seu pai, ela não vai operar. Não, ela vai operar. Ela vai operar porque eu não vou permitir que ela experimente o que é a obesidade. Não por antes de você nascer, porque eu falei, a minha estética nunca me incomodou. A minha autoestima sempre foi Elevadíssima. elevadíssima. Eu nunca tive problema. Vou contar só uma coisa pra você, ninguém vai ouvir. Ontem eu tava pegando algumas fotos pra mostrar no nosso site. E aí, eu ia trazer umas fotos de biquíni quando eu era gorda. Aí eu achei melhor não. Entende? Mas a gente tem muita foto de você em todas as épocas. Realmente tudo nunca bem. foi um problema estético. Nunca deixei de ir à praia, ir à piscina. Ai, não vou comemorar porque sou gorda. Metia qualquer troço e ia. E tava tudo bem. Então, não foi pela estética, não era pela estética. Até me perdi no que eu tava falando, mas enfim, você consegue me trazer de volta? A gente tava falando da alimentação, que a gente tinha nessa curva de entre peso e altura. sim. E aí sim. eu lembro que na escola, a gente sempre. Na nossa vida sempre foi tudo entre uma coisa e outra. Então, entre o peso e a altura, a gente tá no limite? Estamos. Uhum. Então, ok. E eu lembro que era engraçado que na escola eu também tinha isso. Entre passar e ficar de recuperação, se eu tiver na média, tá tudo ótimo. Ai, Mas, sacanagem, né, Bia? Mas teve um momento que eu também deslizei. E aí eu comecei a ficar de recuperação. E eu lembro que eu estudava de manhã, recuperação era tarde. Eu ficava no colégio até essa tarde. E assim, a minha mãe sempre falou: nunca vai almoçar na cantina, porque senão a gente vai ficar gastando todo dia durante tanto tempo. É uma Porque coisa você que não, ficava muito de não tem recuperação, né? necessidade. Não tem necessidade. Aí era a batata frita, era o filé parmegiana. Então, assim, você não vai, você vai levar comida de casa. E aí eu falei: opa, peraí, eu não vou poder comer o que eu quero, eu tenho que trazer de casa. Então, Uhum. as minhas cenouras com requeijão eu vou ter que levar pra escola. Ai. E aí eu, com 11 anos, 10 anos, 12 anos, enfim. Eu lembro que era até vergonha eu levar pra escola num potinho, então eu levava. Era um pote da comida, que era a gente nunca gostou muito de arroz, mas era sempre a batata com o frango, com o molho, e aí era um potinho com a cenoura e o requeijão, aí era um outro potinho da salada. Tinha fruta também. Tinha fruta, aí tinha um outro potinho que era do tomate, e eu tinha vergonha de comer isso no colégio, mas é assim, entre uma coisa e outra, eu comia, porque eu sabia que eu precisava daquilo e que eu ia ficar na escola muito tempo, muitos dias, e eu tinha que comer. E aí era dessa forma que minha mãe sempre controlava, porque com 11 anos a gente até tem, minha mãe às vezes me dava dinheiro, então às vezes eu deixava comida e levava de volta pra casa pra comer na cantina, mas não era sempre que eu conseguia ter dinheiro pra comprar e trocar pra o meu fazer almoço. o por fora, né? O tráfico, né? Traficar, né? Comida. O meu avô é taxista, então às vezes ele me dava as moedinhas do troco. Então assim, hoje eu não tô com muita fome. Ao invés de eu comer o tomate, eu vou comer o nuggets. E aí eu comprava o nuggets, mas não era sempre que eu Vendia conseguia. nuggets Então na sua a gente cantina. sempre teve esse controle com tudo, mesmo dentro de casa, mesmo fora, sempre teve. E é uma coisa que a gente leva até hoje, até sempre, né? Sim. Quer contar aquela história que eu brinquei ontem com você, que eu falei que era lanchonete, você me corrigiu, hamburgueria? Ah, sim. Do dia que você me convidou para ir a uma hamburgueria. Essa história é legal. Convite da Bia. Mãe, vamos a uma hamburgueria? Eu nunca tinha ido, não é? E ela me convidou. Conta. Eu tinha ido numa hamburgueria no shopping e aí eu falei assim: eu quero, vamos comer, é gostoso, vamos atrás. E a minha mãe falou: vamos sair nós duas, né? E aí a gente foi e eu lembro que no cardápio tinha X-bacon, X-tudo, X-egg, X-salada. X todo mundo lá. X todo mundo, X tudo.
E aí eu falei assim, eu folheando mais o cardápio, eu fiz assim, não, eu quero outra coisa. E aí ela falou, tá, o que que você vai inventar de moda? Aí eu fiz assim, não, peraí. Aí eu olhei e falei, eu já sei o que eu quero, eu vou querer um macarrão vegetariano. E aí minha mãe me olhou com uma cara de tipo, como Surtou, assim? né? Eu querendo um X-bacon e você querendo um macarrão vegetariano, você nem é vegetariana, você gosta de comer carne, eu amo comer carne. E eu fiz assim, mas eu não tô com vontade de comer hambúrguer, eu tô com vontade de comer macarrão. E eu lembro que no macarrão, eu fiz assim, e no macarrão, olha isso, vem no azeite com brócolis, com cenoura, olha que delícia. E aí a gente parou e fez assim, a sua alimentação lá atrás, quando eu fazia você levar para a escola, as comidas que você não gostava de comer, teve resultado. Então hoje você gosta de comer, você vem numa hamburgueria que é uma hamburgueria e você acha o prato mais exótico que tem para você comer. Pra uma hamburgueria. Para uma hamburgueria. Aham, E sim. e realmente foi maravilhoso, eu não me arrependo. E a gente foi de novo, e eu falei de novo, e da outra vez ela falou assim: não, agora você vai comer hambúrguer. Aí eu fiz assim: tá bom, mas eu gosto muito mais do meu macarrão. Exatamente. Eu me lembro dessa história, nossa, porque foi a primeira vez e a hamburgueria, obviamente, ela é famosa pelos lanches, Sim. né? E olha também o meu posicionamento, querendo que você fosse saudável uma vida inteira e quando de fato você é, eu falei, você tá louca, menina? É pra você comer um X tudo aqui. E você não quis, porque é assim até hoje, né? Você não é magrinha, eu não sou magrinha, né? Mesmo operada, eu não sou uma mulher, eu sou magra, não, sou uma mulher, ok, não sou magra, não sou gorda. Você também não. Mas a gente é saudável, a gente tem uma alimentação muito equilibrada. Eu, depois de tantos anos de bariátrica, de 20 anos eu tenho, exatamente a sua idade, você sabe, acabei de fazer os meus exames e está tudo bem. Eu não tenho falta de nutriente nenhum, eu não tenho nada que me. A perda, né? A eliminação dos 50 quilos, ela nunca me acarretou nada de ruim. Eu tomo suplemento vitamínico, Bê? Toma. Tomo. Muito. Muito. Muitos. 21 comprimidos, né? 21. Eu faço exames? Todo ano, a cada 6 meses, a gente tá lá fazendo exame, vendo tudo. Você também faz? Também faço, a gente sempre tá lá atrás, porque não é uma questão só da comida, é da gente Do estar emagrecer, saudável, né? Uhum. porque quando eu estava acima do peso, eu estava acima do peso, mas eu tive que parar de ficar acima do peso porque eu não estava saudável, não é Uhum. porque, ai, era feio uma criança colocar um shorts, colocar um biquíni e ir pra praia. Não, era porque eu realmente não estava mais saudável. E essa era a questão, essa sempre foi a questão, é o estar saudável ou não, não estético. O estético é a nossa cabeça, não é o exame, não é o resultado que a gente vê, é o que tá realmente na nossa cabeça, na cabeça dos outros, é o que a gente vai achar dos outros, mas era sempre a questão da saúde. Então, assim, tá um colesterol alto, tá quase com uma diabetes, então, assim, vamos controlar e vamos fazer as coisas para que isso volte, né? Ela é linda, né, cara? Você é o meu orgulho. É exatamente isso. Nunca foi pela nossa estética. Sim. A gente tá muito ok com essa estética. A gente se acha muito linda, a gente se acha muito ok. E por conta disso, a gente se cuida muito bem. Seja na alimentação, como você falou, sejam com os médicos que a gente tem, seja até na academia, que eu amo, né? Eu não gosto de academia. Eu gosto de academia. Adoro. Detesto academia. Você gosta. Eu gosto. Eu detesto. Eu vou pra academia na força do ódio, mas eu vou. Sim. Você também vai? Eu não vou agora porque eu tô recém-operada, mas eu gosto de ir, eu falo, não é pra fazer a musculação, não é só pela estética, porque falar que não é também é mentira. Eu quero ir também pela estética, mas é uma coisa que assim, eu gosto, eu sempre dancei, eu sempre nadei, e aí quando eu saí da escola eu comecei a vida de trabalhar e
fazer as outras coisas, eu perdi o tempo que eu tinha livre. E aí eu falo, eu gosto, eu vou, nem que seja pra ficar só na esteira, nem que seja pra fazer os hits na esteira, mas isso é gostoso, eu gosto, porque você sempre fez isso comigo, você sempre me deu essa vida, você sempre falou, olha, a gente tem os dois lados, tem um lado de comer e tem um lado que, assim, você vai comer, você tem que ter a válvula de escape, você tem que ter por onde tirar aquilo. Então, assim, você pode comer, desde que você gaste tudo que você comeu. Se você não for gastar, você não vai comer. Porque não é assim, não pode, não pode. A gente quer, a gente é gostoso, mas lá na frente a gente vai ver que não foi tão gostoso assim, não foi tão legal assim, e que a gente vai se arrepender de não ter sempre feito isso. Então, eu vou comer 2.000 calorias, eu vou gastar 1.000 calorias para eu depois poder comer novamente. Então, assim, eu vou almoçar, eu vou comer o prato principal, eu vou comer a sobremesa, eu vou comer a entrada, eu vou tomar o refrigerante, mas depois amanhã eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou me exercitar. Sempre foi assim. Sempre. É até hoje, não é? Sim. O que a gente fez com tudo isso, né? Claro que foi por um momento de amor àquele serzinho que tinha acabado de nascer, que eu queria ver crescer. Foi por conta disso. Sempre foi por conta disso. Eu não fiz uma cirurgia do estômago, eu fiz 3. Você sabe? Eu fiz uma que, à época, hoje em dia nem é tão mais utilizado assim, chamava banda gástrica. Eu emagreci, ela desviou dentro de mim, eu fui para outra cirurgia, isso depois de 9 meses. Quando eu fui para essa outra cirurgia, aí eu fui com muito medo, diferente da primeira. Da primeira eu queria demais, da segunda eu não queria, porque eu tinha medo. E aí o medo quase que me dominou, mas eu precisava fazer porque não era mais como tinha sido a primeira, né? Era uma reparação, tinha que tirar a banda de mim, banda gástrica. E aí fiz a que eu tenho hoje, que é a bypass. À época tinha um anel e ok, emagreci, fiquei bem. Passado algum tempo, né? Passei por um processo difícil, que foi a minha separação com o seu pai, e isso me causou uma úlcera. E eu não percebi muito tempo e deixei passar. Quando eu fui ver, essa úlcera tinha corroído, né, o meu anel, infeccionado o meu anel que tinha no meu estômago, e eu precisei ir para uma outra cirurgia para retirada deste anel. Então, não foi fácil. Foram 3 cirurgias, foram 3 anestesias gerais, foram 3 internações, foram 3 dietas líquidas. Então, nunca foi fácil, mas foi uma escolha. Então, por essa escolha, você passou dos 16 anos, você tem 20 anos. Como eu falei, você não é magrinha e nem nunca foi essa a nossa pretensão, mas você é uma menina muito saudável, você sempre foi. Assim como eu também, né? Sou há 20 anos. Então, eu sempre falo uma coisa, a gente precisa ter um propósito na vida. Eu não me coloquei em risco, eu não te coloquei em risco. E aí eu tô falando muito por mim, para voltar a ser obesa. Você sabe, a gente mora juntas, você sabe o que eu faço. Se eu falar que eu não vou comer, eu não como. Se eu precisar entrar numa dieta, eu entro. Mas eu recentemente eu engordei por conta de um processo hormonal, eu engordei 8 quilos, você sabe disso, em 2 meses. E eu demorei 3 para diminuir 6 quilos. Foi difícil? Foi, porque eu precisei fazer uma dieta, algo que eu não estava mais acostumada, por conta do meu controle da alimentação. Intensifiquei a minha atividade física, aumentei o meu número de suplemento, né? Esses 21 também foi por conta disso, mas eu eliminei agora. Como você sabe, eu finalizei os meus 8 quilos que eu tinha ganho por conta de, nem foi alimentação, foi parte hormonal.
Então, não é fácil, né? Mas é possível. Então, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para me falar. Eu tenho a única coisa que eu tenho pra falar assim dessa história que a gente viveu, que eu era muito pequena, então eu lembro sim de algumas coisas, eu lembro principalmente da cirurgia do anel, quando o anel infeccionou, eu lembro de você voltando da cirurgia com um potinho com anel dentro e ele inteiro preto. Jura? Juro. Eu não lembro. Eu Ele lembro. tava preto mesmo. Eu lembro, e você estava extremamente magra naquela época, Tá. porque o anel realmente infeccionou e você não conseguia comer. Uhum. E Eu tava muito magra. Tava. Eu lembro que isso foi chocante e eu falei assim, nossa, e agora? E aí me deu um medo, mas depois, óbvio, acabou e a gente voltou, a gente seguiu pra casa, você foi engordando e aí tudo voltou ao normal que era pra ser. Uhum. Eu não lembrava. Eu lembrava. Você falou que ia me segurar, não me emocionar. Eu me lembro de ter visto o anel preto por conta da úlcera, né? Sim. Mas não lembrava que tinha levado ele como uma recordação para casa. Mas, como você disse, eu cheguei a pesar 61 quilos. Eu tenho 1,70 m. A minha estrutura é muito grande, né? E eu estava realmente muito magra e muito doente, né? Com os meus níveis de nutrientes, tudo aí que você sabe melhor do que eu, muito baixos. Prestes a ter uma doença muito grave. E quando eu tirei o anel, esse engordar que você falou foi uma adequação do peso. Eu me lembro que eu eu precisava readequar em 12 quilos. Então eu tinha que pesar 72, até 75 quilos eu poderia pesar, que estava ok pro momento. Eu me lembro que eu cheguei em 75, porque aí eu voltei a comer, né? E aí eu baixei e é hoje o que eu peso. Eu peso 70 quilos. Ora eu peso 69, ora eu peso 71, mas eu nunca oscilo sobre isso, né? No peso, eu quero dizer. E é uma história muito legal. É uma história que ela tem um propósito. E como eu sempre te falo, a gente precisa descobrir qual é o sentido da nossa vida. Como psicanalista e não como sua mãe agora, a vida, eu não sei qual é o sentido da vida. Quando os pacientes me perguntam, Andresa, vim aqui para saber qual é o sentido da vida. Eu falo, cara, volta. Porque eu também não sei qual é o sentido da vida, né? Mas eu sei que é o que eu te falo todos os dias, que a nossa vida tem que fazer sentido. Ela tem que ter sentido. E é o sentido que a gente quer, né? Mentira, eu não adoraria que você fosse como eu, que você achasse que o sentido da sua vida é o meu. Claro que não. Você tem o seu, né? O meu sentido de vida é você. E foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz e que eu faria tudo novamente e que eu me colocaria em risco todas as vezes para ter a possibilidade de vê-la crescer. Eu não tinha. E isso era muito difícil para mim. Você sabe o quanto eu te quis. E a gente brinca que eu quis exatamente você. Eu não queria nenhuma outra. Eu queria você. E eu não podia correr o risco de te perder. Então, mesmo hoje, 20 anos depois, entre um brigadeiro que você sabe que eu amo, uma coxinha, um refrigerante, uma vida desregrada, nutricionalmente dizendo, eu escolho você. Então, eu não engordo em hipótese alguma e nem você. Óbvio que iremos morrer, mas não por nada causado
pela gordura. Certa ou errada, eu não sei se eu estou, mas essa é a nossa história. Então, no que compete a mim, nem eu e nem você, nunca seremos obesos. Certo, gatinho? Certo. Você quer me falar mais alguma coisa? Que eu tenho muito, muito orgulho da nossa história, que eu acho isso incrível, de como a gente sempre esteve uma pela outra e como a gente sempre vai estar e como a gente sempre, se uma cai, outra levanta e a gente se ajuda e a gente vive a nossa vida assim e sempre vai ser assim. Mas você me enganou, você prometeu que ia me segurar e não me fazer chorar. Mas aí não dá muito. Então tá bom, obrigada por você ter aceitado estar aqui comigo, porque eu sei como você é. Eu sou toda despachada, eu sou como é que você diz? Eu sou adolescente de 18 anos e você é quem? A mãe, A senhora de 80, 90. 90. 90. Você é a mãe que Que controla. a mãe controla, a filha que tem a liberdade, tem o dinheiro dela e que sai por aí sem nem avisar. Então tá bom. Obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui contar a nossa história, me ajudar a não me emocionar tanto assim. Eu me emocionei, mas nem tanto. Borrei muito minha maquiagem. Não, tá Continuo ótimo, linda? tá linda. Então tá ótimo. Te amo demais. Também te Muito, amo. muito obrigada. Obrigada, Até aqui eu a gente adorei conseguiu. participar. Ah, então tá bom. Vou te convidar para outras vezes, tá bom? Tá bom, pode deixar. Gente, era isso. Essa é a nossa história. Espero que, assim como a gente encontrou o nosso propósito de vida, você encontre o seu também, tá bom? Beijo. Obrigada.